Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, sou uma mulher cis, branca, lésbica, de Belo Horizonte. Essa semana, uma professora de Contagem aqui em Minas Gerais foi demitida por pura homofobia. A professora ia se casar, estava fazendo as coisas de pré-casamento e tal, levou uns docinhos do seu chá de casa nova, algo assim. E alguma das crianças perguntaram o nome do marido dela. E a Maria Eduarda, que é a professora, respondeu que se casaria com uma mulher. E explicou um pouco assim sobre famílias diversas e amor. Posteriormente, ela foi chamada pela direção da escola e informada que alguns pais de alunos tinham reclamado, alegando que não queria que os filhos tivessem contato com esse tipo de coisa. A Maria Eduarda foi demitida por telefone. A diretora disse que os alunos estavam indo muito bem, mas que mesmo assim eles queriam a minha saída. Disse ela numa entrevista que eu li agora mesmo. Bacana, né? Quando eu vi essa notícia, me abalou muito. Até compartilhei nas redes sociais e tudo. Mas a coisa que mais me quebrou foi quando, de noite, depois de um dia de trabalho, eu vi minha namorada chorando pela notícia. Bate na gente de todas as formas, porque somos lésbicas, porque somos LGBTs, mas eu sei que bate nela em um ponto muito específico, porque ela também é professora. Em um país que não respeita LGBTs, em um país que também não respeita professores, fica ainda mais dolorido de ver uma coisa dessa. Eu queria muito proteger minha namorada do mal que nos assombra, né? Queria muito. Eu acho que eu vou fazer esse episódio com um pouquinho do que eu acho que eu posso fazer. E eu faço esse episódio pela professora Maria Eduarda, eu faço por mim, eu faço por todas nós e faço por você, meu amor. É. Entre muitos dos comentários que eu vi nos posts sobre essa notícia nas redes sociais, eu vi, óbvio, os comentários homofóbicos, sempre vão ter, né? Vi muitos comentários de apoio também, isso é importante. Mas o que mais me pega é um tipo de comentário específico, que eu sempre vejo, que eu posso resumir como se fosse assim. Eles sempre falam assim: ah, a pessoa pode ser o que ela quiser, isso, ninguém tem nada a ver com a vida pessoal de ninguém, mas não deve impor essa ideologia aos alunos. Ideologia. Eu ser quem eu sou é uma ideologia? Eu ser algo, eu ser apenas o que eu sou existindo é uma ideologia? Na música do Cazuza, ele fala, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Agora eu teria que mudar para ideologia, eu sou uma só de viver? Por que que eu viver minha vida sendo uma mulher lésbica é uma ideologia, enquanto os outros que impõem suas regras, suas performances não são? Eles não têm ideologia. Eu fiquei com isso entalado. A entrevista que eu vi da professora, a parte que ela diz que ela era uma ótima profissional, mas mesmo assim eles queriam a saída dela. O choro, ver uma pessoa que eu amo chorando por conta de alguma coisa que pode acontecer com ela. E não só porque pode acontecer com ela, um choro de empatia, porque se acontece com uma de nós, acontece um pouco com a gente também. Aí fui fazer o que às vezes eu faço quando algo me engasga desse jeito. Eu fui procurar ler, fui me inquietar, porque essa coisa de ideologia ficou martelando na minha cabeça. Procurando algumas coisas que faziam sentido com o que eu estava sentindo, eu achei um artigo que eu queria pontuar algumas coisas dele aqui, de forma bem do jeito que eu consigo falar, nada muito acadêmico. Mas o artigo se chama Gênero,
uma análise dos sentidos em disputa. Traduzi aqui para português, porque o artigo é em inglês, mas é feito pela socióloga Cynthia Liz Hamlin. Eu vou deixar o link do artigo na descrição para quem quiser ler ele por inteiro. A Cynthia começa o texto dela contando sobre essa tal de ideologia de gênero, que virou uma arma muito poderosa na mão da direita. Os políticos de direita usam essa expressão como se fosse um monstro, a ideologia de gênero. É algo maligno, né? Na verdade, eles colocam como se fosse um plano maligno da esquerda, uma colonização que quer destruir a sua família, ensinar a sua criança a gostar de rosa, de azul, de trocar de sexo, acabar com os valores tradicionais. E juntam isso num monte de abobrinhas, xingamentos e fake news, mentirada. Isso aí a gente está cansado de saber. Só que o que eu achei interessante nesse artigo é que a autora questiona: peraí, galera, antes de ideologia de gênero virar esse espantalho da direita, o termo ideologia de gênero já existia dentro das ciências sociais, dentro dos estudos do feminismo. E adivinha o que ele significava? Exatamente o oposto do que a direita prega. Porque para sociólogas que estudam isso, né, a ideologia de gênero é justamente o conjunto de crenças tradicionais que naturalizam a desigualdade entre homens e mulheres. É aquela ideia de que mulher nasceu para cuidar de casa, que homem é mais racional, que papéis de gênero são determinados pela biologia. Ou seja, o que a direita considera normal e natural, as sociólogas chamam de ideologia, no senso crítico, com o intuito de desmontar algo que foi montado. Porque o que eles chamam de natural foi construído, foi montado. Acho que a pesquisa da Cynthia fica ainda mais interessante porque ela resgata uma socióloga chamada Viola Klein. E a Viola, ela era austríaca, judia, que fugiu do nazismo, foi trabalhar como doméstica na Inglaterra, depois conseguiu estudar na London School of Economics e em 1946 ela publicou um livro chamado O Caráter Feminino, a História de uma Ideologia. E qual que é a indagação da Viola? O que é o que não desce muito bem para ela, ela vai investigar. Ela se perguntou assim: será que existe mesmo um jeito típico de ser mulher? Será que existe mesmo um jeito certo de ser mulher? Será que as mulheres são naturalmente mais passivas, mais emocionais, mais maternais, menos racionais, como a ciência e a psicologia da época afirmavam? E ela vai mostrar que não era muito bem assim, não. O que ela descobriu na época foi muito revolucionário, porque a Viola pegou as principais teorias sobre mulher, da biologia, da psicanálise, da psicologia experimental, da antropologia, e mostrou que todas essas ciências, essas teorias, elas estavam profundamente contaminadas por uma ideologia da domesticidade. Ou seja, a sociedade já tinha uma crença de que o lugar da mulher era em casa. Os cientistas, muitas vezes, sem perceber, ou na verdade, sem questionar mesmo, buscavam provas biológicas para justificar suas crenças já existentes. O famoso viés de conformação. Meu trabalho é fora daqui, né? É, eu trabalho com a experiência do usuário na área de tecnologia. E a coisa que a gente mais ouve em UX é sobre a gente tentar entrevistar um usuário sem colocar o nosso viés de confirmação. E a gente busca essa neutralidade para não embasar a pesquisa nos nossos próprios viés. E que é impossível, acaba sempre tendo, mas é a tentativa de deixar menos enviesado possível. Isso me fez pensar que todas as pesquisas deveriam partir desse ponto de ter menos viés possíveis. Mas o estudo que a Viola traz é que nesses pontos tinham os vieses
mais possíveis. Você criava um estudo para confirmar a sua crença já existente. Não existia indagação, não existia questionamento sobre as coisas. Homens doutores de sua ciência são capazes de questionar coisas como universos, teorias mais complexas possíveis, inventar todos os tipos de narrativas, mas nunca questionar as normas que foram inventadas por eles mesmos dentro dessa sociedade. Mas voltando no estudo, né? A Viola ela demonstrou que esses chamados traços femininos de passividade, falta de interesse por coisas abstratas, instintos de cuidar de bebê, não são universais e principalmente não são imutáveis. Eles são construídos socialmente e servem para manter uma ordem hierárquica na sociedade. Em resumo e a grosso modo, o que é óbvio precisa ser dito, né? A opressão das mulheres não é um fato da natureza, não é um fato biológico, é um efeito de ideologias que muitas das vezes os estudos da época ajudaram a legitimar. E não só isso, né? Isso é um estudo da Viola Klein, é dos anos 40. É mais do que isso, né? Porque a Viola Klein já falava nos anos 40 do que hoje que a gente chama, tipo assim, é um efeito do estereótipo. Ela dizia que as pessoas, assim como judeus, pessoas negras, estrangeiros, elas são julgadas não como indivíduo, elas são julgadas como parte de um grupo, como membros de um grupo visto como inferior. Ao ponto de que, se uma mulher é inteligente, ela é vista como anormal. O próprio conhecimento científico ajudando, virando também uma ferramenta de dominação. E por que que isso é tão importante? E o artigo que a Cíntia traz, trazendo esse estudo da Viola, tipo, bugou não, esclareceu muita coisa na minha mente. É porque a Cíntia argumenta que quando a direita ataca a ideologia de gênero, ela está, na verdade, tentando apagar todo esse legado intelectual que mulheres como a Viola Klein construiu. Eles pegam uma palavra, eles pegam ideologia de gênero que tem um sentido, subvertem, mudam. É uma disputa de significado. As palavras não têm mais sentido. As pessoas usam em comentários de redes sociais ideologia e não sabem nem o que ideologia significa. E o pior, pegam coisas que têm significado, coisas que têm significados importantes e mentem. E vira mentirada descaralhada. Porque o que eles fazem, atacando esse termo, né, ideologia de gênero, e tentando apagar todo o legado intelectual de mulheres que estudaram sobre isso, é criminoso, né? Se a gente finge que o conceito de ideologia de gênero só existe como xingamento, porque é isso que hoje os direitistas fazem. Você quer pedir para uma pessoa ter acesso ao banheiro, e eles falam, isso é ideologia de gênero. Mas a gente não pode deixar isso cair só como um xingamento conservador, porque esconde o fato de que foram feministas, que foram sociólogas, que usaram esse termo para denunciar a naturalização da desigualdade de gênero. E é isso que eles querem que perpetuem, o que é natural para eles é que seja desigual e que a gente seja tratado como um grupo inferior. É isso que eles chamam de família tradicional. É isso que eles chamam de natural. É a produção social da ignorância. É a produção, é a massificação da ignorância. A direita ela não está apenas discordando, ela está ativamente distorcendo, esquecendo ou apagando certos conhecimentos para impor a sua versão dos fatos. E o pior disso tudo é que tem muita gente na própria esquerda, muita gente que se diz defensor que quer igualdade, que fala que é aliado de LGBT, que acha que mulheres têm que ter direitos iguais, que se diz antirracista.
tem pessoas que se dizem desse nosso lado, mas que se recusam a estar realmente do nosso lado. Para mim é muito pior, inclusive, saber que existe muita gente do nosso lado, do lado da esquerda, que às vezes pode até ser sem querer, que colabora a repetir ideologia de gênero só como uma invenção reacionária, sem conhecimento ou sem se lembrar que ideologia de gênero tem uma história científica muito séria e muito importante para o que a gente conquistou e que, no momento que a gente está até hoje, a gente não pode deixar o legado de mulheres que enfrentaram momentos até bem piores do que a gente está passando agora, cair em desuso, porque existe um outro lado que distorce ativamente conceitos tão importantes. Ao ponto que as pessoas não têm mais empatia, não têm senso de humanidade, de ver que uma pessoa pode perder seu emprego porque casou com o amor de sua vida. E se achar um ser superior ao comentar num post de Instagram que aceita, como se alguém tivesse que aceitar alguma coisa. Ela diz que aceita a outra pessoa, contanto que ela não imponha a sua ideologia. Como é que é isso mesmo? Então, sim, eu tenho uma ideologia. Então, eu tenho uma ideologia. Eu não sou uma ideologia, mas eu tenho uma ideologia. Eu tenho a ideologia de questionar tudo que é posto como natural. A ideologia de desconfiar, uma ideologia de desconfiar de quem diz que existe um jeito certo de ser, de se portar, de como todo mundo da sociedade deve ser igual. A ideologia que as feministas criaram muito antes de pessoas mal intencionadas transformarem ideologia de gênero em xingamento. Justamente essa ideologia que foi feita para denunciar a normalização da desigualdade. Essa é a minha ideologia. A minha existência não é uma ideologia, a minha existência é um orgulho para mim. E aos que acham no direito de ser contra, pode espernear, pode dar o chilique que for, pode tentar se agarrar à sua fragilidade de mundo criado, porque a sua percepção de mundo é muito tímida, é muito pequena. E ninguém vai poder nos dizer como que a gente deve ser. E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal, mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contato@sapajusta@gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é t.me/podcastsapajusta. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins.